a verdade é essa. Comemoração pra inglês ver, gente. Você achou? Mas olha só, deixa eu falar, vamos lembrar aqui. Teatro, pô. Não foi a primeira vez em que o Gabigol pega uma situação de jogo e passa uma mensagem pra imprensa, pra torcida. Vamos lembrar o que ele já fez? Na verdade, quem toma a iniciativa de mostrar a união é o Arrascaeta. Ele que sai Mas ele pega o Sampaoli. A diferença é que o Gabigol puxa o Sampaoli, mas eu acho que ele puxa muito de... Cara, você também faz parte disso. Eu acho que também tem um pouquinho de teatro, como o Vene falou. Mas no final das contas... Jogadores comemoraram com o treinador, deram tapinha na careca, que eu achei um baita teatro. Não acredito nisso e nem vou acreditar. Vai ter torcedor que vai ficar bravo, mas eu não sou obrigado a falar o que o torcedor quer achar. Fala, meu parceiro rubro-negro. Vamos ver aqui a repercussão da imprensa dessa classificação à final da Copa do Brasil por parte do Flamengo, debatendo aí os problemas do Flamengo, né? O que deu certo na noite de ontem e, claro, sobretudo, daquela comemoração dos jogadores do Flamengo com o Sampaoli. É uma comemoração verdadeira ou não é uma comemoração verdadeira? É um teatro. E o Sampaoli, que falou na coletiva, foi sincerão, falou que não pode nem estar mais aqui, de repente, pra final da Copa do Brasil. Uma verdadeira loucura. Vamos acompanhar aqui o debate, tá bem bacana. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, beleza? Assista até o final, que é muito importante. Vambora, galera. Quem foi o destaque da vitória do Flamengo neste jogo contra o Grêmio pra você? Vamos lá. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. O destaque pra mim, eu vou falar o seguinte, o melhor em campo, na minha opinião, tá? Foi o Bruno Henrique. É um jogador super diferenciado, é um jogador que, de fato, a gente vinha falando isso, que seria o principal jogador do Flamengo ou o principal reforço para esse segundo semestre da temporada e vem sendo. Parece que ele nem ficou 10 meses longe dos gramados, se a gente for parar e analisar. E ele gosta de jogo decisivo. Embora, na minha opinião, o Sampaoli tenha botado o posicionamento dele um pouco errado, mais centralizado, depois que ele foi para a ponta esquerda, ele rendeu muito mais. E, na minha opinião, o Bruno Henrique foi o grande destaque desse jogo. Para mim, o melhor em campo. Quem foi que contou uma história? Um de vocês dois devem saber isso. Que o Gabigol disse que ia ficar um tempo sem falar com o Bruno Henrique. Pra ver se ele reparava. O Gabigol então, mas podcast. Vocês ele foi a um sabem. podcast. Você sabe contar essa história? Foi então, ele falou o seguinte, perguntaram como é que é a relação dele com o Bruno Henrique. Perfeito. Aí ele falou, cara, a gente é muito entrosado dentro de campo, mas o Bruno Henrique é um cara mais introvertido. Então, assim, tem dia que eu nem falo com ele, que a gente nem se fala. Mas a nossa relação é ótima. Vai ver que é por isso que ele tá jogando bem, porque o pau tá torando e ele nem tá reparando, né? Porque se ele já teve essa prova aí, o pau tá torando e o Bruno Henrique tá aqui, ó. O negócio dele é jogar bola. Passar o gel na mão. Ele ficou, sei lá, tipo, 2 meses sem falar com o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também não falava. Agora, eu queria que vocês dois falassem sobre a comemoração do gol, esse momento do Sampaoli, né? Eu quero que você fale pra mim depois se você achou aquilo bacana de se acontecer, né? O Arrascaeta chamar todo mundo pra comemorar. Tem essa imagem, já vai passar. Chamar todo mundo pra comemorar e o Gabigol pega o Careca, pega o Sampaoli e joga ele no meio da galera ali pros jogadores abraçarem. Eu quero que você me fale se você achou isso bacana. Mas antes disso, eu quero que você me fale, ô Lucas Pedrosa, a escolha tática do Sampaoli pra essa partida aí. Ele manteve a estrutura que ele já tinha escolhido na última partida, um 4-3-3, podemos dizer assim. Só que a grande diferença foi a entrada do Eric Pulgar. Eu acho que é um jogador que, na ausência dele, o Flamengo perdeu essa estabilidade, perdeu essa saída de bola rápida. E ontem ele também fez uma boa partida. De altos e baixos, é claro, porque ele tá voltando de lesão, mas pra mim foi muito bem. E aí destaco também a entrada do Mateuzinho e do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, inclusive, cara, pra ser muito honesto, ele já tá pleiteando uma vaga nesse time titular do Flamengo. Entrou bem de novo, porque ele vem entrando bem, vem conseguindo corresponder, vem sendo uma válvula eu de só acho escape ele meio afobado às vezes, aí toma caneta. Mas eu acho que é isso que eu ia falar, é um pouco vontade. tempo de querer mostrar as coisas, então ele acaba tomando umas decisões erradas, mas ele foi muito importante na manutenção da bola pro Flamengo. Ontem o Grêmio fez uma partida muito melhor do que tinha feito na Arena do Grêmio, tanto é que pra mim no primeiro tempo jogou até melhor do que o Flamengo, só que aí no final... A bola não entrou, né? Exatamente. Só que aí no final das... tempo também foi melhor assim. Conseguiu criar mais chances. A questão é que quando toma o gol, o time desiste. E vou te falar, o Matheus Cunha é outro, tá? Fez uma belíssima partida também, salvou o Flamengo. E pra mim, na minha opinião, pro calibre de Luis Soares, ele perde 2 gols. Um no lançamento do Reinaldo e o outro que é a bola que tocam pra trás. E o Matheus Cunha faz a defesa, mas pra mim ele perdeu o gol. O Matheus, pra mim, foi o grande destaque dessa partida. O Matheus em lateral direito. E assim... Não, o Matheus Cunha. Ah, tá. Destaque...
Pra mim foi. Na sua opinião, não, tudo bem, porque fez grandes defesas. Grandes defesas. Não tem como discordar disso, porque aí é uma opinião. Se a gente pensa no volume do Grêmio, Agora, e se uma bola entra, todo mundo comentava o quê? Se o Grêmio marcar no primeiro Verdade. tempo, Não, eu também Mas eu acho, posso falar o pode concordo ficar com ela. O que eu diferente. penso sobre o goleiro? Eu acho o seguinte, o Matheus Cunha, ele vem fazendo boas partidas, mas a justificativa de colocá-lo como titular por conta do uso dos pés não me agrada mais. Porque se a gente for parar e analisar, com os pés, ele também não está sendo isso tudo. Mas como e tira? eu queria ver o Rossi. De verdade. Se a gente tem aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por que não utilizar o Rossi Concordo com o Vene determinado também. jogo no Campeonato Também Brasileiro, acho. Por exemplo, agora, no final de semana contra o Curitiba, eu acho que seria um bom jogo para testar o Rossi. Porque o Rossi foi contratado a peso e status de titular. A verdade é essa, Sim. porque o Santos não Esperou agradou. 6 meses Todo pra mundo ele estava chegar, esperando o Rossi. E assim, é um goleiro, cara, que já foi para a seleção argentina, um goleiro de Boca Júnior. Eu queria ver Mas pouco o Rossi. é uma decisão delicadíssima, ainda mais nesse momento que vive o Flamengo, interno, de grupo, eu acho que é muito delicado. O Santos, ele perdeu a vaga pro Perdeu, Matheus, né? esquece, E o Santos. Matheus abraçou essa vaga. Eu Ele acho que faz o Matheus boas partidas. não merece perder essa Eu vaga. também Não, acho. eu não digo Eu tô perder com a o pé vaga de atrás. titular. Eu Perder, digo o seguinte, cara. eu Sim. quero ver o Rossi. Mas é um movimento, Porque fica você uma entende, dúvida. truculento? Você Só não um acha? Não acho truculento, não. Vamos ver Quero a destacar enquete. aqui o Gerson Belfort, tá? Fez uma boa partida também o Gerson. na Sou minha Belfort. visão. Gerson Quem? Belfort. O Gerson Belfort. Sabe o que eu fiquei sabendo? Pô, isso é off, tá? Não é pra vazar. Veni, a gente tá ao vivo, Pô, você esqueceu? Não é que pra essa vazar. Pô, o Marcos Braz cantou ontem no vestiário. O John Jones pode esperar, a sua hora vai chegar. Pô, mas não vaza isso. É off isso, tá? Me contaram Não, o off. Gerson foi muito bem porque ele teve justamente a proteção, tanto do Pulgar quanto do Vitor Hugo. Então ele jogou mais solto, sem tantas obrigações, e ele conseguiu. Inclusive, logo no começo do jogo, ele bota uma bola na cabeça do Bruno Henrique e o Gabriel Grant faz Ele uma tem bela muita defesa. visão. Gerson Ô, E o Belfort. Vene, Varela precisa orar um calma pouco, aí. né, cara? Porque ele saiu lesionado, inclusive até informação, tá? Ele vai ficar cerca de 6 semanas sem poder jogar com a camisa do Flamengo. No duelo entre Dorival e Sampaoli na final da Copa do Brasil, quem leva? Flamengo de Sampaoli, Nossa. São Paulo de Dorival. E o Sampaoli disse o quê, hein? Nossa Talvez Senhora. nem seja eu É o verdade. treinador. Não foi o que ele disse? Pra contextualizar, ele foi questionado pra fazer uma projeção sobre essa final, que é daqui a um mês. Isso tem que... Falta um mês, isso falta aí. um mês, ou seja, é muito tempo, muita coisa pode acontecer até lá. E o próprio São Paulo falou, não tem como, eu mesmo posso não estar mais aqui. E de fato não pode mesmo, né? Porque se o Flamengo perder aí várias partidas seguidas, com certeza muita gente vai pedir a saída Tem dele. 4 jogos Fala, até Pedroso, o lá. que você queria falar. Só uma situação tática que eu observei ontem, quando ele tira o Gabigol para colocar o Luiz Araújo, Arrascaeta de falso ele nove. coloca o Arrascaeta de falso 9, mais centralizado. Ele coloca o Pedro só depois. O Pedro nem entrou mal, não. Mas é mais uma variação que é pra galera ficar de olho. E eu nem acho que o Arrascaeta foi mal nessa função, não. Porque ele sabe muito bem proteger a bola. E o segundo ponto é sobre o pênalti. A classificação do Flamengo, gente, é merecidíssima. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas na minha opinião, na interpretação que eu tive, pra mim, não foi pênalti. O Rodrigo Eli, não é o Aquela zagueiro. bola Pela na mão, regra ele não é, foi Pra cara. mim é pênalti. uma situação que ele tá subindo normal, que ele não leva vantagem com o braço, que ele não estica o braço pra fazer um movimento que não é natural, muito pelo contrário. Eu um sei movimento disso. de subir pra ganhar o Mas impulso pela e regra conseguir é. disputar a bola. Inclusive ele disputa a bola com a cabeça, ele nem tenta colocar o braço. E a cabeçada do Léo Pereira, ela tava numa zona morta, ela ia pra fora, ela não ia na direção do gol. Então eu respeito, acho que é uma questão interpretativa, cada um tem sua opinião, mas pra mim não foi E pênalti. não foi um bloqueio, né? Ele sobe porque ele precisa do braço para o movimento de salto, né? Eu também e não não é daria um pênalti. movimento muito brusco, mas a gente também sabe que não é um absurdo marcar esse É, pênalti, né? eu não acho um Que absurdo marcar. A regra pode ser absurda, É mas isso. ela existe. É, exatamente. Né? Eu não acho absurdo marcar, mas na minha opinião também não foi pênalti. Posso falar um ponto sobre o que eu observei também no time do Flamengo? A gente vem falando isso aqui. O Felipe Luiz é um cracaço da bola. Mas, novamente, todas as jogadas do time adversário foram em cima do Felipe Luiz, no lado esquerdo do Flamengo. Como resolve isso? Aí é uma questão de posicionamento. O Léo Pereira, eu, na minha opinião, é Ayrton Lucas titular. Mesmo Ayrton Lucas não fazendo boas partidas aí, como a gente vem vendo aí nos últimos jogos. Mas eu colocaria o Ayrton Lucas e botaria uma proteção melhor do Léo Pereira. Ô, Venel, eu vou agradecer a nossa grande audiência, que tá bem alta. Um beijo pra vocês. Eu vou falar de Vasco agora, eu só quero que você fale em 10 segundos. Você achou interessante a comemoração do gol, que eu fiquei deixando pra depois? E você Em não... 10 segundos? Em 10 segundos. Eu vou resumir essa comemoração. Foi um tremendo teatro.
quer me enganar, me dá bola Juquinha. Pelo amor de Deus. Vamos dizer também que não tem clima ruim lá no Flamengo. Não, Vini. Pô, é o BBB. Pô. Calma aí, gente. Foi o BBB. Calma aí. O próprio São Paulo ele nem foi comemorar, ele só foi porque Gabigol e Fabrício Bruno puxaram. Inclusive, acho que teve jogador que aproveitou o momento ali e deu uns tapas na careca dele. Você ganhou mais 50 segundos pra falar. Pô, a verdade é essa. Comemoração pra inglês ver, gente. Você achou? Mas olha só, deixa eu falar, vamos lembrar aqui. Teatro, pô. Não foi a primeira vez em que o Gabigol pega uma situação de jogo e passa uma mensagem pra imprensa, pra torcida. Vamos lembrar o que ele já fez? Fez gol lá e... Foi o que eu falei. Eu quero ver nos próximos jogos. Eu também, eu não sei essa comemoração aí. Eu quero ver se vai corresponder nos próximos jogos. Aí eu vou ver. Não, realmente... Foi sair abraçar o Diego Alves, que estava renovando com o Flamengo. Já na saída do Jorge Jesus na final do Fluminense e Flamengo, foi dar um beijinho no Jorge Jesus de agradecimento. Que é uma comemoração fake do Gabigol? Mais? Ele abraçando o Davi Luiz. Eu falo que é fake. Os dois não... Olha só, os dois não são amigos. Não tem um ótimo relacionamento. Agora, aquela comemoração foi fake também. Vamos lembrar mais o que ele passa mensagens? Não é a primeira vez que o Gabigol... Ele usa esse momento para passar uma mensagem. E posso dizer... Sim, acho que ele tá certo. Porque ele é um líder desse time. E ele precisa contornar as situações. E ele contorna desse jeito. Só pra deixar claro, eu não acho errado. Eu apenas não vou ficar me enganando com essa comemoração. Eu não acho errado. Quer fazer, faz. Agora, não me venha dizer que é por causa da comemoração que não tem clima ruim no Flamengo. Que é isso, meu filho? Calma. Não, na verdade, quem toma a iniciativa de mostrar a união é o Arrascaeta. Ele que sai lá ele pega o Sampaoli. A diferença é que o Gabigol puxa o Sampaoli, mas eu acho que ele puxa muito de... Cara, você também faz parte disso. Eu acho que também tem um pouquinho de teatro, como o Vene falou. Mas no final das contas é a posição de um líder. O Gabigol ontem, quando sai de campo, a torcida estava vaiando o Sampaoli. E o que ele faz? Pede pra galera aplaudir. Então assim, Fernanda... Sendo teatro ou não, no final das contas, eu acho que ele se portou como um líder. Eu também acho. Eu achei bacana a atitude dos dois. Jogadores comemoraram com o treinador, deram tapinha na careca, que eu achei um baita teatro. Não acredito nisso e nem vou acreditar. Vai ter torcedor que vai ficar bravo, mas eu não sou obrigado a falar o que o torcedor quer achar. Pra mim, aquilo ali foi um teatro. Pra mim, o Flamengo não tá esse clima maravilhoso que eles estão fingindo estar. Agora, Mauro, depois do jogo, o próprio Sampaoli... dá a entender que a crise não passou muito, não. Que ele responde quando perguntam sobre a final, ele fala, gente, um mês aqui é como se fosse um ano, porque falta um mês pra final da Copa do Brasil. Eu nem sei se eu vou estar aqui. O tipo, é o Sampaoli deixando claro, do jeito que as coisas estão por aqui, eu nem sei se eu continuo até a final da Copa do Brasil. Foi assim que você viu também ou não? Foi uma declaração normal que ele faria em qualquer outro momento? Eu acho que essa é a verdadeira declaração sincera. Né? Essa é, de fato, e é verdade, né? Ele sabe que pode não estar mais lá no clube, o que vai acontecer nas próximas semanas. É impossível saber. Lembrando, 3 semanas antes desse jogo, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0, a passear mais, dominou completamente, ele era elogiado, o time já era considerado finalista, havia um entendimento geral de que passaria facilmente pelo Olímpia nos jogos que ainda iriam acontecer. Aí ganha do Atlético de virada, sem jogar uma grande partida, mas virou o jogo, jogou bem o segundo tempo, foi para cima do Atlético, na casa do Galo, vira o jogo no final. Aí tem um soco na cara do Pedro, a coisa desanda de vez. Eu também acho que foi um tremendo teatro aquilo ali, né? Não acho que seja uma manifestação sincera. Não acho também que eles tenham que ser amigos do técnico, evidentemente isso não vai acontecer. Os jogadores que não cruzam os bigodes com o treinador agora vão achar que ele é o melhor do mundo. Mas eles precisam ter o mínimo de responsabilidade, né? E entender que, independentemente de serem amiguinhos ou não, tem que fazer o melhor pelo clube. E essa competição Copa do Brasil, pela distância que há em relação ao Botafogo no Brasileiro, ela é a última possibilidade de um título. É engraçado o patamar que o Flamengo chegou, pelo investimento, por tudo isso, que você vê, o São Paulo se ganhar a Copa do Brasil, nossa, que temporada, né? Pode chegar a mais nada, pode chegar em 10º do Brasileiro, perder a Sul-Americana. O Flamengo se ganhar a Copa do Brasil e não só a Copa do Brasil, é diferente a visão. O entendimento geral, não é do torcedor do Flamengo, não. Eu estou falando de São Paulo, que é um dos maiores clubes, como o Flamengo também é. São 2 clubes muito grandes e que vão fazer essa final. Eu entendo que talvez os jogadores, assim, Copa meio cheio, pode ser que eles tenham percebido que é uma reta final de ano, que se eles não colaborarem, não ganharem nada, vai ser bem esquisito, né? Vai ficar bem esquisito. Para eles também, para o futuro deles, no clube, no mercado. Não é bom para o jogador.
Então talvez eles tenham que tentar conviver melhor com o técnico e tentar fazer o melhor. Ontem o jogo não foi bom, mas também um jogo condicionado por um 2-0, né? O Flamengo tinha uma vantagem. Claro que o Grêmio ia ter que atacar. Mesmo que não houvesse a crise, o Grêmio ia atacar o Flamengo. É óbvio que ia atacar o Flamengo. O Grêmio precisava fazer um gol, pelo menos, para tentar voltar. Teve um momento do segundo tempo ali que ameaçou, mandou a bola na trave de fato. Mas depois que as mudanças foram feitas pelos dois técnicos, quase que simultaneamente, e a saída do Gabriel, o Flamengo melhorou, o Grêmio acho que piorou. E ali a coisa já mudou. O Flamengo já não estava passando mais todo aquele perrengue. E sai a jogada do pênalti, que é um desses pênaltis de VAR. Eu não gosto dessas marcações, mas aqui no Brasil agora isso é assim. O cara abriu o braço, bateu, eles marcam com interferência do VAR. O VAR chamou, acabou marcando. Mas também estava 0-0. O Grêmio tinha que fazer 2 gols. A montanha para o Grêmio ainda era grande para subir, o tempo era curto para subir aquilo tudo. A tendência ali já era uma classificação do Flamengo, era muito pouco provável que mudasse. O gol meio que sacramentou. O Grêmio perdeu a vaga lá dentro do seu estádio, né? Isso é muito claro. Foi 2 e foi barato. O Gabigol perdeu o pênalti, o Pedro teve uma chance claríssima no final, entre outras. Então lá foi onde o Grêmio foi eliminado. Esse jogo só sacramentou. Agora o Flamengo vai ter o Coritiba domingo, depois tem o Inter como mandante. Esse jogo pode ser em Brasília, inclusive, né? Não está confirmado ainda. Vai ter meio de semana para... quando treina, piora. Bem, essa lógica não sei se vale para sempre. Mas a única coisa boa da patética, ridícula e vergonhosa eliminação da Libertadores é que ele vai ter um pouco mais de tempo agora. Tempo para treinar, recuperar, se ele quiser conversar com os jogadores, tentar acalmar um pouco as coisas. Me parece que o São Paulo também faz um movimento no sentido de tentar ter os caras do lado dele. Por que eu digo isso? Finalmente conversou com o Pedro essa semana. A informação que eu tive ontem é que antes do jogo, até ironizei no vídeo que eu coloquei nas redes sociais, que o clima estava mais ameno, não estava mais aquela coisa pesada, né? É absurdo isso, mas enfim... deixando sempre claro que eu acho um absurdo o Gerson e o Varela terem jogado e o Marcos Braz depois do jogo disse que não deve ter punição. Isso é duplamente absurdo. Eles tinham que ser afastados e punidos dentro daquilo que o contrato permite. Para mim isso é muito claro. O Gerson jogou até uma boa partida, o Varela quando teve em campo não comprometeu. Mas o Flamengo poderia se classificar, deveria se classificar mesmo sem eles. O jogo lá em Porto Alegre, que foi o melhor do Flamengo com o São Paulo, o Gerson nem entrou em campo, estava suspenso. Então, embora até tenha feito um bom jogo, em relação a outros recentes, eu acho que o time poderia se classificar sem problema nenhum sem eles. O Varela ainda jogou poucos minutos, entrou o Mateuzinho, que também não comprometeu, embora não jogasse desde março. Então é um período longo que é para tentar retomar o brasileiro, mesmo que não alcance o Botafogo, que é muito difícil, mas ficar bem colocado, vencer jogos, jogar melhor. O que eu falei do Corinthians agora, vale para o Flamengo jogar melhor e tentar, de alguma maneira, chegar mais fortalecido no jogo contra o São Paulo, no primeiro jogo final da Copa do Brasil. Vai ter um tempo para isso. É tentar agora acalmar. A diretoria, claramente, repito, não concordo com isso, acho errado, mas ela partiu para quê? Para uma passada de pano, para tentar manter o clima mais calmo. Ou seja, ela não quis afastar os jogadores e tornar a coisa mais tumultuada. Claramente. Ela tá... Sempre, né? Ela nunca age com o pulso firme. Exato, exatamente. Eu sou contra, acho errado, acho que... o caso foi muito grave, é uma agressão, gente, um soco na cara. E o outro também provocou, pelos relatos... o Gerson teria se esquivado 2 vezes do Varela, aí na terceira ele acabou largando lá um jab e pum, quebrou o nariz do outro. O cara estava com a cara toda amassada, onde vocês viram de perto a imagem? Tudo marcado. Um absurdo, um negócio ridículo, mas enfim. Então assim, o Flamengo sobreviveu na Copa do Brasil. Agora em um mês pode acontecer muita coisa, né? É bom pro Flamengo, né, Mauro? Que essa final seja daqui a um mês. É ótimo. Porque o Flamengo pode sair dessa crise, dessa draga que por isso que eu acho que alguém falar que é um favorito, tanto um quanto o outro, é um devaneio, porque vai acontecer daqui a um mês. O Flamengo, 3 semanas atrás, jogou bem contra o Grêmio, todo mundo achou uma maravilha. Depois aconteceu um monte de coisa. Se daqui para frente não tiver nenhum grave problema disciplinar, a coisa caminhar, no Brasileiro fizer boas partidas, ganhar alguns jogos, vai jogar contra o Inter, contra o Botafogo, se conseguir bons resultados, tudo, a coisa de repente começa a entrar nos eixos. Né? Com o São Paulo, sem ele, né? Que também tem isso, né? A tendência agora é mais do que nunca ele ficar, porque a coisa deu uma acalmada. Tinha até falado no meu pós-jogo ontem, em relação a essa comemoração dos jogadores, eu não sei até que ponto ela é 100%. E eu prefiro esperar. Porque eu sei que vai ter gente aí, quer criar crise, né? Eu vi a crise lá, né? Eu que tô criando crise, né? Sou eu. Mas a questão é que eu quero ver os próximos jogos do Flamengo. Eu quero ver como o Flamengo vai se mobilizar, por exemplo, para esse próximo jogo contra o Coritiba fora de casa.
se os caras vão levar a sério, se os caras vão vencer o Curitiba, que tá afundado na zona do rebaixamento, não, enfim, tá lá na zona do rebaixamento. Quero ver se vai vencer o Inter dentro de casa, porque o jogo contra o Inter não é no Beira-Rio, o Atlético Paranaense em casa, tem um jogo contra o Botafogo fora de casa, então isso aí é que vai me convencer. Essas atuações do Flamengo. Porque não adianta nada, abraçou, fez o pacto pela Copa do Brasil, coisa e tal, e a atitude dentro de campo continua a mesma. É isso que eu quero ver, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações brunegras.